25, quero que você acompanhe com bastante atenção. É uma passagem muito conhecida, mas muito importante para os nossos dias. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Amém? Mateus 25, a partir do 1. Semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. No 2. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saíram ao encontro. No 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Só até aqui. Quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça de fazer uma rápida oração para essa palavra. Meu Deus, meu Pai, aqui foi lida a tua santa palavra e agora vai ser ministrada. Primeiramente, eu quero agradecer por mais uma vez o privilégio de poder ministrar a tua santa palavra. Quero dispor a minha vida, Senhor Jesus, como instrumento em tuas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha ser totalmente guiado pela revelação do teu Santo Espírito. Repreende todo mal, toda distração e abençoa a vida de cada um que me escuta e a vida de cada um que vai ser alcançado por essa palavra. É o que eu te peço, desde eu te agradeço. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. Amém. Você que ama a palavra de Deus, bate palma bem forte para Deus. Glória a Deus, irmão. Quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus. A gente vai meditar bastante em todo esse texto que foi lido, mas eu quero tentar ser bem breve hoje. Então, olha só, a palavra de Deus, primeiramente, algo que a gente sempre tem que levar em consideração. É uma parábola que foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E qual que era o tema central dessa parábola? O que ela representava? Ela representava 2 conceitos. O primeiro falava e fala, até hoje, diretamente acerca da volta de Jesus. Ele está falando de um noivo que está para chegar. É o contexto dele mesmo com a própria igreja e fazendo um paralelo entre ele como um noivo voltando, chegando, porque o noivo era prometido, ele se encontrava ali com a família, da esposa e com a própria esposa, e ele era prometido. Depois ele voltava para tomar posse daquilo que era seu por direito, Então fala acerca da volta de Jesus e também fala acerca do contexto da igreja. Então a palavra de Deus vai começar falando: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quando a palavra de Deus fala assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, está falando da vida cristã que a gente vai viver, está falando do contexto da igreja. Está falando assim que no período em que Jesus vai voltar, o reino de Deus, a igreja, o povo de Deus, as pessoas que vivem a vida cristã, vai ser semelhante a 10 virgens. E aqui ele faz uma divisão explicando que no período da grande, do arrebatamento, no período do cumprimento das profecias do Apocalipse, a gente vai ter um contexto dentro da igreja. Não um contexto, aqui não está falando do contexto
contexto geral do mundo, ele está falando do contexto da igreja. Ele está falando assim, que quando se aproximar o tempo dele voltar, vai ter um contexto dentro da igreja, vai ter um contexto dentro daqueles que estão esperando a volta dele. E ele vai classificar a igreja, ele vai classificar o povo de Deus, ele vai classificar as pessoas que vivem no reino de Deus, porque o reino de Deus foi implantado na terra através do que? Da igreja. Jesus implantou o reino de Deus através da igreja. Ele falou assim, quando ele olhou para o templo, ele falou: esse templo vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu edificarei um novo templo. E quando ele está falando que vai edificar um novo templo, ele está falando do corpo dele. O corpo dele representa o quê? A igreja. Então o reino de Deus é estabelecido através da igreja de Cristo na terra. Só que ele está trazendo um contexto falando assim que quando ele estiver próximo de voltar, o reino de Deus vai ser semelhante a 10 virgens, ou seja, o povo de Deus, a igreja, vai ter 2 classificações, vai ter 2 tipos de crentes esperando a volta de Cristo, ou 2 tipos de crentes que vão viver essa realidade, e ele vai classificar como 10 virgens, 5 sendo prudentes, 5 sendo nércias ou loucas. Então ele está explicando isso, ele está explicando que ele, como noivo, ele vai voltar. Ele está fazendo uma parábola acerca de 10 virgens que está esperando o noivo. E o noivo é ele. Mas ele está falando assim que no período que isso vai se cumprir, a igreja vai ter 2 tipos de cristãos. E ele vai considerar o primeiro grupo prudente e o outro grupo louco. São crentes que são prudentes e crentes que são loucos ou nércios ou sem juízo. E ele vai falar assim que tomando as suas lâmpadas. Uma vez, Jesus também em outra parábola vai falar que a lâmpada é o quê? Que os olhos são a lâmpada do corpo. Quem já leu isso na Bíblia? Diga glória a Deus. Então o que é a lâmpada aqui? A lâmpada tem a ver com a visão. Então, sem lâmpada ou sem luz você não enxerga nada. E aqui no contexto da época não existia a luz elétrica, não existia energia elétrica. Então, quando anoitecia, o que eles iam usar como guia de iluminação eram as lâmpadas. Mas o que a lâmpada significa? A lâmpada, Jesus fala assim, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quando ele fala de lâmpada aqui, representa a visão e a revelação da verdade. E o que isso significa? Nada mais é do que a compreensão do reino de Deus e da verdade bíblica, que só existe um Salvador, que não existe salvação além, ou sem Jesus Cristo, que Deus, Ele é o único, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador. Então a revelação da verdade é a lâmpada, tomando suas lâmpadas, ou seja, essas 10 virgens, por mais que uma classe seja prudente e outra louca, ou nércia, as 10 virgens têm as lâmpadas, conhecimento da verdade, a revelação da verdade, ou seja, o noivo ali, ou Jesus, ele abriu os olhos das 10 virgens, as 10 virgens entendem o reino de Deus, o propósito de Deus, a questão da salvação, as 10 virgens entendem a mensagem da cruz, as 10 virgens têm o pleno conhecimento da verdade. E o problema é esse, que só conhecer a verdade, infelizmente, nesse contexto, não é o suficiente. Só ter o entendimento de que só Jesus salva não é o suficiente. Só ter o entendimento da mensagem da cruz não é o suficiente. Ou ele está explicando que nesse período do fim dos tempos não seria o suficiente só você ter a lâmpada, a revelação da verdade, saber o que Jesus fez por você na cruz, saber o tanto que Ele sofreu por você, e entender que não há salvação além dele. Por mais que seja uma mensagem poderosa, Ele está falando que para as virgens que estão esperando o noivo, a volta de Jesus, só entender essas verdades não é o suficiente. Ter a revelação da verdade dentro do seu coração não é o suficiente. A gente vai ver isso mais para frente, mas ele vai falar assim, que tomaram as suas lâmpadas. Quem tomou as lâmpadas? As 10 virgens, mas metade era louca e metade era prudente. Ou seja, tanto as loucas como as prudentes, elas tinham a revelação da verdade. E é assim até hoje.
Não importa se você é um crente fervoroso, se você é um crente fiel, se você é um crente relaxado, se você é um crente que não está nem aí com as coisas de Deus, uma coisa é fato: 100% da igreja e até quem não é da igreja tem a revelação da verdade hoje. Por isso que hoje em dia é tão difícil você pregar, porque você vai pregar para as pessoas, todo mundo já sabe de tudo. Eu quero te falar de alguém, de quem diz Jesus. Eu já conheço Jesus. É o Deus dos crentes, né? Eu quero te falar de uma revelação de Deus, o quê? Eu quero te falar do Espírito Santo. Aí todo mundo já sabe quem é o Espírito Santo, o que ele faz, os frutos do Espírito. A revelação da verdade, ela já está disseminada no mundo inteiro e 100% da igreja conhece a verdade, sabe da verdade, tem a revelação da verdade, sabe o que Jesus fez por ele, sabe o que Jesus padeceu por ele, sabe do amor de Deus. A revelação da verdade já está gravada 100% na igreja. Não existe um crente que não sabe, né, a revelação da verdade, a revelação da palavra de Deus. E ele vai falar que tanto as loucas como as prudentes tomaram as lâmpadas. As duas classes tinham a revelação da verdade. E a palavra fala que elas saíram ao encontro do noivo. As duas tomaram uma postura de sair ao encontro do noivo. Foram buscar a presença do noivo, foram esperar o dia do Senhor. No versículo 2 ele fala que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Só enfatizar aqui, né, por mais que as 10 tomaram as lâmpadas, ele vai declarar, ele vai falar assim, as 10 tomaram as lâmpadas, as 10 tiveram a revelação da verdade, porém 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. Ele vai falar assim: a lâmpada foi dada para todas, a revelação da verdade foi falada, pregada e ministrada para todos, mas tem um porém. 5 dessas virgens que tomaram as lâmpadas eram prudentes, 5 delas eram loucas. No 3 vai falar assim: as loucas tomando as lâmpadas não levaram azeite consigo. E ele vai falar, mas no 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Isso você tem que gravar. Repete comigo, fala assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Com suas lâmpadas. Então olha só, as prudentes, elas tinham a lâmpada, a revelação da verdade. Elas entendiam, né, o propósito do noivo. Elas tinham as lâmpadas para iluminar o caminho delas. Mas não adianta ter lâmpada se você não tem azeite. Então vamos entender o que é a revelação da verdade. A palavra de Deus fala que uma vez Jesus perguntou para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos começaram a falar quem o povo achava que era Jesus. Alguns achavam que era Jeremias, outros achavam que era um profeta. O povo tinha esse consentimento. E aí ele vira para o discípulo e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E ninguém responde nada, mas Pedro toma a frente e fala assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o que Jesus fala para ele? Não foste a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então olha só, a revelação da verdade não vem pela carne nem pelo sangue, pelo conhecimento humano, nem pela capacidade humana. A revelação da verdade é totalmente espiritual e vem de Deus para as nossas vidas através do Espírito Santo. A lâmpada, a nossa lâmpada, ela se acende quando Deus revela a verdade dele através do seu Filho Jesus Cristo. Quem entende isso, diga glória a Deus. A revelação da verdade não vem através dos nossos atributos carnais. Ela vem através dos atributos espirituais que Deus deu e que Ele manifesta através do Espírito Santo. Então a revelação da verdade vem através do Espírito Santo. É algo totalmente espiritual. Quem entende isso, diga glória a Deus. Mas aí eu recebo a revelação da verdade. Só que as loucas, qual que é a primeira diferença entre as loucas e as prudentes? As loucas levaram consigo somente as lâmpadas, mas não levaram azeite.
O azeite é o que mantinha a lâmpada acesa. E as prudentes, elas levaram azeite consigo aonde? Nas suas vasilhas. Ou nos seus vasos. Então olha só, para a revelação da verdade não se apagar no seu coração, você tem que ter azeite aonde? Aonde? Meu Deus! No vaso. Quem é vaso? Diga glória a Deus. E a gente entende que ser vaso é ser pentecostal, né? É ser manto, mistério. Mas o que é o vaso no conceito bíblico? A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ele fala no nosso Tessalonicenses, ele vai falar assim que a gente tem que tomar o nosso vaso de maneira digna, né, e se abster da prostituição. Ele está exortando acerca da santificação, e sempre quando a gente vai ver o símbolo do vaso, representa o homem, mas não somente o homem, mas a matéria do homem. Ou seja, a palavra de Deus fala que Deus fez o homem do pó da terra, do barro. Adão, o nome Adão é porque era vermelho, né, preso lá no barro. E lá em Jeremias, a palavra de Deus, Jeremias 18, vai falar assim, que vai fazer um comparativo de Deus como um oleiro modelando o vaso. Se necessário, ele quebra o vaso e refaz o vaso. Deus fala para isso para o profeta. Porventura, se eu quiser, eu não posso quebrar esse vaso e fazer ele de novo. Por quê? Porque o vaso também é feito de barro, de pó. Então, o que é o vaso? O vaso não é simplesmente o crente, o vaso é o corpo do cristão. Porque a gente tem que entender uma coisa: quando a gente entrega a nossa vida para Deus, não tem algo mais superficial na boca do cristão do que falar essa frase: eu entreguei minha vida para Jesus. A gente está muito longe dessa realidade, de viver essa realidade que a gente pronuncia tantas vezes. Eu entreguei minha vida para Jesus. Quando Jesus comprou você lá na cruz do Calvário, Ele comprou você por inteiro. E você inteiro é o quê? Corpo, alma e espírito. Então entenda uma coisa: quando Deus comprou você com o sangue de Jesus através da cruz, Ele não comprou só a sua alma. Porque um dos maiores enganos na cabeça do cristão é entender que Jesus só morreu para salvar a minha alma. Não, você não é só alma, você é corpo, alma e Ele morreu para salvar o seu corpo, a sua alma e o seu. Tanto que tem uma promessa que no último dia ressuscitarão todos, uns para a condenação eterna e outros para a glória eterna. Ressuscitar tem uma referência direta do corpo. Não é só a sua alma que vai ser salva. Quando você morrer e partir dessa terra, sem se cumprir o tempo do juízo final, a sua alma vai descansar em Deus. Seu corpo vai voltar para o pó, mas no último dia, tanto o seu corpo como a sua alma vai ser restituído e você vai ser julgado. Mas quem está em Cristo nenhuma condenação há. Já fomos livres pelo sangue de Jesus. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele não comprou, somente a nossa alma. Ele pagou o preço pelo nosso corpo, pelo nosso espírito e pela nossa alma. Quem entregou a vida para Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entregou de verdade a vida para Jesus, diga amém. Amém. Então, apalpa o seu corpo, apalpa ele. Pega esse pedaço de carne, isso. Você pode. Não, né? Pega assim, ó. O meu é difícil achar carne aqui. Pega assim e fala assim, ó, isso aqui é de Jesus. É de Jesus. Não é mais meu. Não é mais meu. Você entendeu o que você falou? Você está pronto para ver desse jeito? Porque azeite a gente guarda onde? No vaso. E o vaso é o que? O nosso? Esse é o problema da gente. A gente quer continuar com a lâmpada acesa sem guardar azeite no vaso. No nosso corpo. Sabe por quê? Porque toda a revelação da verdade que não for testificada no seu corpo cai por terra. Toda a revelação de Jesus que você tem, se você não testificar ela no seu corpo, na sua vida, ela cai por terra. A sua lâmpada se apaga. Por mais que
você tem a lâmpada, se você não tiver azeite no seu corpo, você não vai conseguir viver a verdade que você tanto conhece. E o que é o azeite? O azeite é um símbolo da comunhão que vem através, é um símbolo da unção que vem através da comunhão com Deus. O que é azeite? O azeite é um símbolo da unção que vem através da comunhão com Deus. É aquela, de maneira bem simples, é aquele ponto cristão bem fácil de entender. Você recebe a revelação, você pratica, você obedece, você tem comunhão com Deus. Pela sua obediência, isso vai gerar azeite em você. Sua lamparina nunca vai se apagar. Só que o azeite é guardado no vaso. Ou seja, se o seu corpo não tiver azeite, irmão, toma cuidado, porque tem umas coisas de cristão que é interessante, não é? Jesus morreu para salvar minha alma, e a pessoa entende, não, minha alma já está garantida com Deus, então o corpo não presta para mais nada. Não, se o seu corpo não prestasse para mais nada, Jesus ele não ia pagar o preço também do corpo dele. Ele sacrificou o corpo dele. Se fosse uma coisa só relacionada à alma, Jesus não ia precisar fazer um sacrifício que ia ter que exigir o próprio corpo dele como sacrifício. Ele pagou um sacrifício com o corpo dele e a gente tem que. Só que aí entenda uma coisa, a revelação da palavra de Deus. Ele se sacrificou e ele morreu. Ele entregou o corpo dele para a morte, por mim e por você. Aí Paulo vem e fala assim: rogo-vos, irmãos, lá em Romanos 12, que vos apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Então olha que coisa maravilhosa. O sacrifício de Jesus era morto, ele tinha que morrer. Mas o nosso sacrifício é vivo. A gente tinha que, ele fala assim: rogo vós, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Então você tem que sacrificar o seu corpo, mas não a ponto de morrer, se matar. A gente sabe que tem um conceito da palavra de Deus que a gente tem que não negar a nossa fé. Se isso representar a morte para a gente, então a gente só vai mais cedo para a glória. Mas aqui o sacrifício é vivo. Por quê? Porque é um sacrifício diário na nossa rotina de vida que tem que ser constantemente transformada por Jesus. Isso é um sacrifício vivo. É porque você ainda está num corpo carnal. E esse corpo carnal, ele tem uma tendência pecaminosa. Mas aí você tem que virar o jogo e entender que esse corpo não é só um corpo carnal. É um corpo que foi comprado pelo sangue de Jesus para ser santificado por Ele. E esse corpo que é carnal, ele é mais do que um corpo carnal. Ele é um vaso nas mãos de Deus. E Deus ele está disposto a derramar azeite na minha e na sua vida. Para que a revelação da verdade não seja uma coisa, infelizmente, mentirosa na nossa vida. A unção de Deus testifica a verdade que a gente vive. A unção que a gente tem, a unção que a gente conquista através da nossa entrega, da nossa comunhão, do nosso sacrifício, das nossas vontades para fazer a vontade de Deus, vai testificar a verdade que a gente vive. Então, irmão, como é que eu sei se eu estou andando na verdade? Tem azeite? Tem azeite aí? Irmão, como é que eu sei que eu estou agradando a Deus? Tem azeite? O vaso está com azeite? Ou é só a alma que está salva? Porque tem crente que é assim, né? Não, minha alma está salva. Então, é um parâmetro, é um termômetro. Como é que eu estou com Deus? Tem azeite no vaso? Ou está mais ou menos? Ou o vaso está rachado? O bom é que Jesus também é oleiro, ele também conserta o vaso. É só a gente se entregar. Mas a parábola vai continuar falando que no 5, tardando o esposo, o que aconteceu? Toscanejaram todas e adormeceram. Olha que coisa interessante. Tem 5 que é prudente, tem 5 que é louca, mas o noivo demora. E quando o noivo demora, o que acontece? Todas. Foi só as prudentes? Foi só as loucas? Foi quem? Todas. Olha que coisa interessante. O noivo ele demorou. E aqui a passagem está falando acerca, é uma representação da
toscanejaram e dormiam. Todas, até as prudentes. Por quê? Porque aqui a gente está falando de sono. E sono é uma fraqueza humana. Quem aqui tem sono? Diga glória a Deus. Quem tem sono agora, diga amém. Mas isso é um sacrifício. Você pode até estar buscando a Deus com sono, mas Deus vai te recompensar. Se você permanecer firme, vence o sono, né? Porque se você se entregar para o sono, aí vai ficar difícil. Mas sono é uma coisa, irmão, você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo, você pode ser a pessoa que mais ora na vida, você pode ser a pessoa que mais conhece a palavra de Deus, você pode ser a pessoa mais forte do universo. Vai chegar uma hora que vai dar o que em você? Sono. Porque sono é uma fraqueza humana. Indifere se você é prudente ou se você não é. Uma coisa é certa, você vai ter sono, você vai ter. Só que esse sono é em decorrência da espera. Elas estão esperando o noivo está demorando, elas começam a dormir. Por quê? Porque toda espera, quando ela é prolongada, o maior inimigo da espera é o cansaço. Toda espera, quando ela é prolongada, vai gerando cansaço na nossa vida. Não é? Então, quem já cochilou na fila do banco, diga amém. Às vezes a fila está lá, né? Parece que só chega a gente e não sai ninguém do banco. Né? Você fica esperando, daqui a pouco você está toscanejando, sabe o que é? Você está, como é que fala? Você está pescando, né? Daqui a pouco. Quem já. Essa aqui é clássica, né? Quem já cochilou na fila do médico? Se for do SUS, então, a pessoa cochila que morre, né? E você pensa que, às vezes, a pessoa vai lá no SUS pensando assim: não, vou fingir que eu estou passando mal aqui para ser atendido mais rápido. Vixe. Aí é que eles chamam logo o ML, né? Fala, isso, não é esse departamento, não, você está no departamento errado. Né? Mas quando a gente tem um longo tempo de espera, vai bater o cansaço. E o cansaço vai gerar o quê? Sono. Isso é uma coisa natural na vida, tanto de quem é prudente como de quem é louco, né? Por quê? Porque é uma fraqueza condicionada à condição humana. Só que aqui está falando da volta de Jesus. Todas dormiram. Por quê? Porque, não, verdade seja dita. O que é esperar Jesus? Esperar é ficar com aquele anseio. É você ter aquela esperança e você ficar naquela expectativa. É o pensamento do prudente, né? Ficar naquela expectativa. Jesus pode voltar hoje. Não é? O pensamento do louco, do nerd é: meu Deus, se Jesus voltar agora. Mas a expectativa que Deus queria que a gente tivesse era essa, né? Nossa, Jesus pode voltar hoje, né? Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a meia hora, pode ser agora. Nossa, Jesus está para voltar. Né? Quando a pessoa é prudente, ela está assim. Né? Quando a pessoa é inércia, ela fica: meu Deus, se Jesus voltar agora, Jesus amado. Né? Tomara que Jesus volte na hora do culto para mim, tá? Para ir pegar orando. Já pensou isso? Tomara que Jesus volte na hora do culto, porque pelo menos eu vou estar na igreja. Isso aí não faz muita diferença, não. Mas se a pessoa não estiver preparada, Jesus pode voltar para só estar na igreja e ela ficar. Né? Porque às vezes a gente tem esses pensamentos. Né? Nossa, tomara que Jesus volte quando eu estiver do lado do pastor. Por quê? Porque do lado do pastor todo mundo é mais santo, né? Todo mundo é mais vigilante, né? Mas no decorrer da vida, no decorrer da nossa caminhada com Deus, vai chegar uma hora que a gente vai toscanejar, vai chegar uma hora que a gente vai perder um pouquinho do foco de esperar Jesus. A gente vê isso na correria do dia a dia. Irmão, você pega as últimas 24 horas, quantas vezes você pensou na volta de Jesus? Eu vou ser sincero, eu que trabalhei, meu irmão, você começa a trabalhar, você esquece até da família. Você esquece de tudo por causa do trabalho. Aí você chega em casa, aí você tem que cuidar dos filhos e aí você esquece de tudo também. E a gente não fica com aquele pensamento: nossa, Jesus pode voltar agora, Jesus pode ser agora, não é? Ele pode, mano. Ele pode voltar quando você estiver trabalhando, ele pode voltar quando você estiver cozinhando, ele pode voltar quando você estiver tomando banho. Não é? Ele pode voltar em qualquer momento. Mas chega uma hora da nossa vida que a gente não fica mais com aquela expectativa. Nossa, se Jesus voltar agora? Não, por quê? Porque a gente está ocupado com tantas coisas dessa terra. A gente está olhando, a gente está pensando no emprego que a gente não tem mais, o emprego que a gente quer, ou o emprego que a gente tem que dar conta, as contas. E, sabe,
e a gente acaba perdendo o foco. Então dormir é uma condição da natureza humana. Vai chegar uma hora que a gente também vai tosquenejar, que a gente não vai dar a devida importância para a volta de Jesus. Esse é o ponto. É que todas dormem. Perdão, quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que qual é a diferença? A diferença a gente vai ver mais pra frente. Todas dormiram. Grave isso no seu coração. Por mais que a gente busque ter uma vida prudente diante de Deus, a gente não está livre de passar por um sono espiritual nesse sentido da volta de Jesus. Por quê? Porque o sono espiritual aqui é acerca do esposo, da volta de Jesus. Isso aqui não é um sono espiritual que a gente vai tratar de outras maneiras, mas é um sono específico de alguém que está esperando o esposo. E aí quando a gente cai nesse sono, tem gente que cai nesse sono por causa das preocupações da vida e perde o foco por algum momento. Mas tem as pessoas que acabam dormindo de vez. Que é aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que quando dormem, você tem que orar para a pessoa ressuscitar para ela acordar, ela não acorda de jeito nenhum. Tem gente que às vezes na fé está dormindo assim, não é? Por quê? Porque ela fica. Por quê? Porque já entrou aquele pensamento assim. Esse negócio de Jesus vai voltar, tá aí, ó, desde o tempo da minha avó, né? Desde o tempo da minha tataravó, bicho. Desde quando Maria era viva, Jesus está falando que vai voltar e não voltou até hoje. Quando a pessoa está assim, que ela está, nem sono, ela já está hibernando na fé, já está ali. Jesus tem que voltar antes de arrebatar, a igreja tem que voltar para essa pessoa e falar: Lázaro, vem para fora, né? Já está difícil. Mas é o sono da espera, de você ter que esperar alguma coisa por muito tempo e acaba que você cochila. Ou seja, isso é interessante. Perdão, ele fala assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Que clamor que era esse? Aí vem. Mas quem foi que clamou isso aqui? Quem foi que trouxe essa mensagem? Porque tem as 10 virgens, tem o esposo que está vindo. Quem é que falou então? Quem foi que soltou esse clamor? Quem foi? Ó, vamos entender agora o contexto da parábola. Tem quantos esposos? Quantos esposos tem? Quem é bom de matemática? Quantos esposos tem na parábola, irmão? Quantos? Certeza? Só um? Então só tem um esposo. Só tem um. Mas quantas virgens tem? 10. Eita, nós. A gente sabe que é uma representação da igreja com Jesus, mas naquela época era assim. Às vezes tinha só um esposo, mas tinha quantas virgens? 10. Mas aí você pensa, se o cara vai casar com 10 de uma vez, né? Ou ele é doido, ele tem dinheiro. Não, tô brincando. Brincadeiras à parte. O cara vai casar com 10 virgens, né? Tem 10 mulheres prometidas para aquele cara. O que isso significa? Que no mínimo o cara tinha muita grana. Então quando esse tipo de esposo chegava, ele tinha uma comitiva. E antes dele chegar, ele era como se fosse um príncipe. Antes dele chegar, ele mandava um mensageiro adiante dele para anunciar a chegada dele. Então quem foi que anunciou? Falasse um mensageiro. Do esposo. Então olha só, entenda uma coisa. Esse período de sono espiritual é vivenciado na vida de muitas pessoas. Às vezes é vivenciado na história da igreja. Teve um momento da igreja que a igreja se apagou e começou a dormir. É uma coisa que parece estar voltando a acontecer hoje, né? Mas, por exemplo, um dos mais emblemáticos da história é o tempo que foi considerado até o tempo das trevas, que foi a origem da igreja católica, onde, né, a Bíblia não era disponível para todo mundo. Então era só os padres e os príncipes que tinham acesso à palavra de Deus. Então eles pregavam o que eles queriam, porque ninguém ia conferir. Isso foi considerado o tempo das trevas. Imagina como é que a igreja ficou nesse período. Ela ficou adormecida. Tem outro período histórico que é antes desse período da igreja, que é o próprio período de quase 400 anos, né? 400 anos que Deus ficou sem falar com a humanidade, que é o período do profeta Malaquias até o primeiro livro do Novo Testamento. Foi um período de trevas, teve um sono espiritual. Nos tempos de Samuel também a palavra de Deus fala que a lâmpada de Deus estava fazendo o quê? Se apagando.
E eu não sei se os irmãos percebem isso, mas parece que isso está se repetindo na igreja. Parece que a igreja está voltando a dormir. Parece que a igreja não tem mais aquela empolgação de estar na presença de Deus. Parece que a igreja não tem mais aquele vigor. A gente fala, vamos buscar Deus, já parece que a igreja não tem mais aquela força para buscar Deus. Parece que a igreja está voltando a dormir, né, espiritualmente falando, acerca da volta de Jesus. As pessoas até sabem da verdade, mas parece que as pessoas não têm mais forças para viver a verdade. E a palavra de Deus fala assim que ouve-se um clamor. Por quê? Porque um dos mensageiros do esposo foi anunciar que ele estava chegando, ou para a gente que ele está voltando. Então, quem são os mensageiros da nossa época? As pessoas que Deus levanta para ministrar a palavra de Deus. E o antídoto para o sono espiritual. Como é que uma pessoa desperta? Irmão, se não tiver ninguém para clamar para aquela pessoa que o noivo está voltando, ela não vai acordar. Olha a importância dos mensageiros de Deus. São os mensageiros de Deus que despertam o povo ou as virgens. São os mensageiros levantados por Deus que vai trazer o despertamento para as virgens. Se não tiver quem pregue, não vai ter quem acorde. A pregação da palavra de Deus é o nosso despertador. A pregação da palavra de Deus anunciando a volta de Jesus é o que a gente precisa para despertar. Mas as pessoas não querem mais saber disso, porque as pessoas querem um novo avivamento, querem o maior avivamento que nunca teve. As pessoas querem a chegada do novo profeta, daquele que vai sacudir o mundo. Não, a gente já tem a pregação da palavra de Deus para acordar. Se a palavra de Deus e a pregação do Evangelho não despertar a sua fé, irmão, você vai ser pior do que uma virgem louca. Porque a pregação, porque o anúncio do mensageiro, do esposo, despertou até mesmo as insensatas. E o nosso problema é esse, é que a pregação da palavra de Deus não está mais despertando a nossa fé. Na parábola, o mensageiro chegou e anunciou: eis aí o esposo. Não é o que a gente faz? Jesus está. Quantas vezes você não já viu um pregador falando Jesus está? Isso é para quê? Para a gente despertar. As 5 prudentes, as 5 loucas despertaram. Quando elas despertaram, a palavra de Deus fala: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E se prepararam suas lâmpadas. Jesus está voltando, prepararam suas lâmpadas. A palavra de Deus diz em uma parábola acerca de um rico insensato. Ele fala assim: Deus fala para aquele rico: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado. O que a gente vai mostrar para Deus? Quando Jesus voltar, o juízo de Deus começa pela igreja. A volta de Jesus nada mais é do que o primeiro passo do juízo de Deus. Ele vai começar julgando a igreja. Ele não vai condenar a igreja, mas ele vai julgar. Diante de Jesus, ainda que a gente esteja prudente e se apresente para ele, a gente vai ter que mostrar o que a gente tem, o que a gente fez por ele, o que a gente fez para ele, o que a gente fez por causa dele, como a gente viveu. E elas prepararam as lâmpadas, que era a revelação que elas tinham. Elas se prepararam para se encontrar com o noivo. No 8 diz: e as loucas disseram às prudentes: trai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então olha só, as loucas se acordaram, então elas despertaram, elas entenderam que Jesus estava voltando, elas entenderam que o noivo estava chegando. E aí elas também perceberam uma coisa, que a lâmpada estava assim. Por quê? Porque não tinha. E aí o que a postura de um crente insensato? Se eu não tenho azeite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Irmão, você quer saber essa revelação mesmo? Quer ou não quer? Se quiser, eu paro por aqui. Você quer saber a diferença de um crente insensato e de um crente prudente? Olha a postura do insensato. Elas foram atrás prudente, foi em quem tinha azeite. Irmão, não é uma indireta, é uma realidade. Não estou menosprezando essa questão porque a gente precisa de ajuda, sim. Mas olha só, a gente precisa de ajuda, é uma coisa, a gente precisa de azeite, é outra coisa. E azeite é mais importante do que ajuda. Então olha só, elas não têm azeite, a lâmpada está apagando, o noivo está chegando. Elas vão em quem tem azeite. Só que azeite é conforme a vasilha. Você tem um tanto
você tirar do que você tem, você fica assim. Quem tem isso, diga glória a Deus. Mas qual que é a mente da insensata? Eu vou atrás de quem? Eu não tenho azeite, então o que eu vou fazer? Eu vou atrás de quem? Isso está certo? Mas na nossa cabeça tá. Na palavra de Deus não tá, mas na nossa cabeça tá ou não tá? Porque quantas vezes a gente não tem azeite, mas a gente vai atrás de quem tem? É assim ou não é? A gente não tem azeite, a gente não quer ir pro joelho, a gente quer ir atrás de quem tem. Não é? É o que a gente faz? Irmão, ora por. Ô irmão, faz uma campanha por. Ô irmão, me ajuda aqui. É onde a gente não fica assim. A gente não tem azeite, o que a gente faz? A gente vai atrás de quem? A ajuda espiritual é uma coisa que todo mundo precisa. Azeite tem a ver com comunhão. Comunhão, todo mundo precisa, mas cada um tem a sua. A minha comunhão não vai suprir a necessidade da sua comunhão, e a sua comunhão não vai suprir a necessidade da minha comunhão. Se você não buscar o seu azeite, você vai ficar sem. E as prudentes foram prudentes até nisso, porque elas falam assim, elas não foram muito prudentes no conselho. Porque no 9 elas falam assim, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Nisso é que elas foram prudentes. E elas reconheceram que não é assim que funciona. Esse azeite deixa a lamparina acesa para se encontrar com o noivo. É um remetente para a salvação. E as prudentes, elas reconheceram que elas não podiam fazer nada acerca dessa questão. Salvação, não posso fazer nada por você. Se você não garante a sua, eu não posso garantir a sua por você. E se eu não garantir a minha, você também não pode garantir a minha por você. Elas reconheceram. Irmão, acredite se quiser. Tem crente que muitas das vezes vai ficar de fora das bodas. Por quê? Porque ela tem, às vezes ela até tem azeite para ela se encontrar com o noivo. Mas, irmão, você tem que entender que tem certos limites que a gente tem que não adianta. Por mais que muitas das vezes a gente queira mudar o mundo inteiro, irmão, mas, irmão, eu quero ver minha família salva, quero, lógico, mas eu sei que eu tenho um limite naquilo que eu posso fazer para ajudar na salvação deles. E eu também sei que vai chegar um ponto, porque se eles não decidirem isso, se eles não buscarem essa comunhão, se eles não se afirmarem naquela verdade, eu não posso fazer nada. Porque muita gente se penaliza por isso, sabe? E às vezes isso acaba virando uma barreira espiritual e às vezes até um peso espiritual na vida da pessoa. Porque tem pessoa que se cobra pela salvação da outra. Ah, meu Deus, se minha família não for salva, vai ficar menos pior. Se minha família não for salva, não vai ser culpa sua. Por quê? Porque a oportunidade primeiro não foi você que deu para eles, foi Deus. Sabe? É triste? É. Mas a gente tem que entender essa realidade, para a gente saber lidar bem com isso e não esmorecer. Porque se a gente começa a se penalizar por isso, a gente não tem mais força para fazer o propósito pelo qual a gente está lutando, que é buscar por eles. Se você começar a olhar e falar assim, nossa, estou orando há tanto tempo, eles não vêm. Estou orando há tanto tempo, eles se convertem. Irmão, a sua oração ajuda, a sua oração, ela ativa a ação de Deus na terra. Mas o único que ainda transforma é o Espírito Santo. Se você não tiver essa consciência, você vai se frustrar muito da sua caminhada. Elas foram prudentes nisso, mas elas falaram assim, vai a quem vende e compra. O conselho já nasceu muito prudente. Vai a quem vende. Porque é uma realidade da nossa época. A gente tem visto de maneira muito escancarada gente que vende azeite. E azeite não é uma coisa que se compra com dinheiro, mano. O valor do azeite é espiritual. Se você não pagar o preço para ter, ainda que você tenha, muitas das vezes não vai suprir a necessidade da sua lamparina. Quem entende isso? Azeite não é uma coisa que eu chego e dou para você. Dá um pouquinho do meu azeite. Né? A pessoa quer ficar cheia de azeite. Azeite é uma consequência da nossa comunhão, da nossa rotina de vida todos os dias. Da nossa entrega todos os dias, do nosso sacrifício todos os dias. Da nossa dedicação todos os dias. Eu falo isso com, sabe? Porque se fosse mais fácil, amém, mas não é. Se realmente pudesse colocar a mão e falasse assim, toma azeite, fique cheio de azeite. Não, mas não. O azeite que nos leva à salvação
é o azeite que a gente conquista através da nossa comunhão, da nossa entrega. E elas foram e compraram. Mesmo elas comprando, quando elas fizeram isso, por que elas foram imprudentes? Olha no 10. O 10 fala assim: e tendo elas ido comprar. Esse é o ponto. Todas estavam juntas esperando o noivo. Trazendo para o dia de hoje, está todo mundo aqui na igreja, na presença de Deus. Se você está sem azeite, você entende, você é para comprar. Você saiu da onde? Da presença de Deus. Elas saíram do lugar que elas tinham que ficar para esperar o noivo chegar. E quando elas saíram, o noivo chegou. Isso é um remetente para a gente tomar cuidado para não sair da posição, não sair da presença de Deus. Não vale a pena tentar comprar azeite, porque uma coisa é certa: se você não quiser conquistar azeite, quiser comprar azeite, uma coisa é certa: sempre quando você se deparar com uma opção de comprar o azeite, esse comprar não é só a questão financeira, mas é tentar conquistar a unção de maneira humana, pela aprovação dos homens, sabe? Ou de um jeito carnal, pelo seu próprio conhecimento. Não confunda conhecimento humano com unção de Deus. A unção de Deus é diferente. Ela traz conhecimento, sim, mas tem gente que faz a teologia para ter conhecimento e entende que porque ela fez teologia ela tem azeite. Não tem nada a ver. É a teologia que determina o tanto de azeite que eu tenho. É a minha entrega, é a minha comunhão com Deus. Ela ajuda, se você souber usar, ajuda. Mas se você não souber, vai ser um grande empecilho. Porque às vezes a pessoa vai pagar 1.100 euros por um curso. Se ela falar que ela não está pagando por aquilo, é até hipocrisia. Pagou para fazer o curso, então você pagou para ter aquele conhecimento. É até hipocrisia depois falar assim: não, porque eu conquistei a unção de Deus. Não, você pagou por aquilo. É diferente. Ajuda, mas se você não souber usar, é a mesma coisa que comprar unção. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sempre quando a gente tenta comprar azeite, a gente sai da presença de Deus para fazer isso. E isso é um risco muito grande. Elas foram comprar, elas saíram da presença. E elas compraram, elas até conseguiram. Mas não era o suficiente para aquilo que elas precisavam. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. E tendo ido elas, chegou o noivo no 10. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Essas bodas do Cordeiro é uma representação, né, do arrebatamento. Elas entraram para as bodas. Mas olha só o fechamento do versículo 10. E fechou-se a porta. Está falando acerca da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. As bodas do Cordeiro, que é um tempo de celebração para a igreja lá no céu. Mas esse tempo também é marcado por uma coisa específica na terra, que é o fechamento da porta. Para quem ficou a porta, que porta é essa? É a porta da graça. Quando Jesus voltar, a porta da graça vai se fechar. Na grande tribulação vai ter salvação? Vai ter salvação para quem se converteu na grande tribulação. Por quê? Porque vai ter gente que vai se converter na grande tribulação. Só que essas pessoas que vão se converter, parte dela vai ser o povo de Israel. Porque na grande tribulação, quem é o povo que vai se converter a Deus? O povo de Israel. Porque eles vão entender que tudo que era pregado era verdade. Jesus veio para eles e eles não receberam. Então, conversão e salvação vai ser uma coisa quase que exclusiva para o povo de Israel. Mas para quem teve a chance antes e não aproveitou, a porta se... E aí adivinha, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Está falando do povo de Israel. Mas aqui, e fechou-se a porta. Para quem que a porta vai se fechar? Para a igreja. Para a igreja, entre aspas, né? Para o povo que se diz, para os crentes insinceros. A porta se fechou. Olha só, é a palavra de Deus. Não estou forçando o texto. A porta se fechou, olha o 12. Vou ler o 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então olha só, Jesus voltou.
teve o arrebatamento. Aqui é uma representação da volta de Jesus. Ele voltou e a porta se fechou. A parte da igreja que era insensata continuou tentando buscar. A palavra de Deus está falando. Quem teve a chance de acesso à graça continuou tentando buscar. E o que acontece? No 12 diz: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos. Para quem rejeita a graça, vai ser rejeitado pelo autor da graça, quando a porta se fechar. É uma coisa muito séria. Tem muito crente que acredita na teologia da repescagem. Se eu não subir no arrebatamento, né, eu vou ficar na repescagem. Não tem repescagem. É o que está escrito na palavra de Deus. Olha só, aquelas que recusaram a graça, elas tentaram continuar buscando a graça. O que ele respondeu? Em verdade, não vos. Por quê? Porque a pessoa teve a chance de andar com Deus a vida dela toda, ela não quis, ela rejeitou. A chance que ela tinha, a oportunidade dela, ela teve. Ou seja, a nossa oportunidade é quando? A gente pode desfrutar da graça, mas se a gente não desfrutar da graça, uma consequência é fato. Se a igreja não desfrutar da graça, ela vai ser rejeitada por Deus. É um princípio que ele estabeleceu. O povo de Israel não desfrutou de Jesus. Eles foram rejeitados, estão rejeitados até hoje. Isso é muito sério. A igreja não foi planejada para subir na repescagem. A igreja foi projetada para reinar com Deus na terra e na glória. A gente tem que ser prudente. E ele fala: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele finaliza deixando um alerta que a gente tem que vigiar. É interessante porque nessa passagem específica ele não fala vigiar e orar. Por quê? Porque é um conceito meu, não é uma coisa que está na palavra de Deus de maneira explícita, mas é um conceito meu. Sempre quando fala vigiar e orar, primeiro, as pessoas só lembram da oração. Segundo, sempre quando elas só lembram da oração, elas mistificam muito tudo, espiritualiza tudo demais. Mas ele vai falar aqui só um aspecto: vigiar. Por quê? Porque, infelizmente, na nossa vida de oração é um tanto quanto limitada. É uma resposta que eu já tive de Deus, eu sei como é que é. Você não consegue orar 24 horas por dia. Nem que seja em pensamento, irmão. Não se engane. Não, irmão, eu oro 24 horas em pensamento. Nada, irmão. No culto a gente não consegue se concentrar o sermão inteiro. A gente vai orar 24 horas. Às vezes a gente vem para a igreja, o pregador está pregando, o pastor está falando alguma coisa assim. Dá 15 minutos a gente já dá uma viagem no universo. Sabe? A gente não consegue orar 24 horas. Não consegue. Mas a gente tem a capacidade de vigiar 24 horas. Vigiar você pode. Ficar alerta, atento, esperto e ser prudente. Isso é uma condição que você tem na sua casa, na igreja, no trabalho, na escola, na rua. Aonde quer que você for, você pode ser uma pessoa vigilante. Agora, oração é uma coisa que você tem que parar para orar. Você tem a igreja para orar, você pode orar na sua casa. Às vezes, se você conseguir escapar um pouquinho do serviço, você pode orar no serviço. Mas, dependendo de como for, você orar no seu serviço, você toma uma bronca. Seu patrão vai falar assim: eu não te contratei para você fazer o quê? Orar. Eu te contratei para você trabalhar, não é? E aí a gente vai falar o quê? Orar você não vai conseguir orar 24 horas, mas vigiar, você pode vigiar 24 horas. Você pode vigiar enquanto você está trabalhando. Você pode vigiar enquanto você está na sua casa. Você pode vigiar. Sim. Não só pode, como deve. E por quê? Qual que é o nosso maior incentivo para vigiar? A gente inverte muitas coisas para finalizar. Nosso maior incentivo para vigiar não é por causa do pecado. Eu tenho que vigiar para não cair em tentação. É muito importante, é extremamente importante. Mas mais do que vigiar por causa do pecado, a gente tem que vigiar porque Jesus está voltando. E está cada vez mais próximo. Quem vai vigiar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai vigiar 24 horas por dia, diga amém. Amém. Quem não tem essa capacidade de falar assim: Jesus,
Jesus. Me ajuda. Me ajuda. É assim que a gente vence. Amém. Calma, já vou te liberar. Você que recebe essa palavra, bate palma bem forte pra gente.